Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Tecnonutri. Para quem está participando pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Flávia Scavone, sou psicóloga e toda semana eu trago um tema diferente para a gente conversar. Então, como vocês estão vendo aqui do lado, a gente tem um chat. Se vocês estiverem logados, se vocês tiverem um login aqui no Google, no YouTube, vocês conseguem conversar comigo, com os outros participantes. Então, a nossa live ela acontece no formato de palestra, mas eu sempre dou uma paradinha para dar uma olhadinha no que vocês estão conversando, para saber se vocês têm alguma dúvida, e aí a gente tenta aprofundar um pouco sobre o tema que a gente está discutindo no dia. Tá? Normalmente, às vezes, as pessoas fazem algumas perguntas fora do tema que a gente está conversando. Eu tento até, pessoal, dar uma orientada superficial em relação ao que a gente está discutindo, porque não dá para eu abordar com vocês todos os temas que vocês têm curiosidade, porque a gente tem um tempo limitado, tá? Então, normalmente, eu acabo orientando vocês aonde vocês podem acabar procurando mais informação sobre o tema que vocês têm interesse, se não é esse o tema que a gente está conversando hoje. Então, já para vocês saberem, a gente tem aqui no nosso aplicativo, se vocês olharem lá embaixo, onde a gente tem aqueles 3 pontinhos, clicarem lá, vocês vão encontrar aulas com profissionais. Então, lá vocês vão ter várias aulas, tanto minhas quanto com a nossa nutricionista, a Isabelle, onde a gente já discutiu outros temas, compulsão alimentar, fome emocional, a dificuldade de encarar a dieta no fim de semana, mudança de hábitos, enfim, são muitos temas que normalmente tem perguntas comuns de vocês e eu acabo tentando dar uma orientada aqui para a gente conseguir conversar mais aprofundadamente no que a gente está discutindo nesta semana, tá? E o tema, então, da nossa live de hoje é sobre crenças que podem atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Então, antes da gente começar a falar das crenças em si, é importante a gente entender por que a gente está falando hoje dos nossos pensamentos. Aqui nas nossas lives de psicologia, eu sempre insisto e trago para vocês essa noção do quanto é importante a gente se conhecer melhor, né? A gente se avaliar, a gente tentar entender o que é que desperta na gente certos desejos, certas necessidades, certos impulsos, o que influencia o nosso comportamento, porque normalmente a gente funciona no nosso dia a dia no piloto automático. A gente é sempre muito estimulado tanto pelo nosso mundo externo quanto pelo nosso mundo interno, né? Pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas sensações corporais, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso, a gente não presta atenção no que está acontecendo. E a psicologia também tem a percepção do que é nosso inconsciente. Ela mostra como a gente tem muitos aspectos da nossa personalidade que não são conhecidos por nós. E mesmo assim, eles continuam funcionando e atuando na nossa vida. Muitas vezes é isso que gera muita confusão. A gente percebe que a gente está indo para um lado, mesmo querendo ir para outro lado. A gente percebe que a gente faz alguns comportamentos que parecem contraditórios com aquilo que a gente diz que a gente quer. Então, são todos esses conflitos que são muito tratados, né, num consultório de um psicólogo, quando uma pessoa vem fazer uma psicoterapia. Então, esse trabalho de autoconhecimento ele é muito importante para a gente entendendo por que a gente chegou até aqui, por que a gente funciona de determinada maneira, né, e até para a gente tentar entender o que a gente quer mudar, o que a gente pode transformar e traçar aí um plano né, de transformação, aí, de metas para aquilo que a gente quer que seja diferente na nossa vida, tá? Então, pensando nisso, para fazer essa live de hoje, eu reuni 4 sistemas de crenças que normalmente são muito comuns nas pessoas que lutam contra o excesso de peso, que têm problemas com excesso alimentar, que já passaram por muitas dietas, tá? E que são sistemas de crenças muito arraigados e que podem sim atrapalhar essa tentativa de mudar a relação com a alimentação. Então, vamos começar com a primeira delas, pessoal, que é um sistema de crenças que pode atrapalhar muito a nossa vida
não só em relação ao processo de emagrecimento, mas em muitas áreas, que é aquela leitura que a gente faz do nosso corpo, da nossa mente, da nossa personalidade, de uma forma muito fixa, muito rígida e imutável. É quando a gente fala da gente, como se a gente sempre tivesse sido desta forma, tá? E que a gente não pudesse mudar. Então, normalmente a gente escuta frases assim: vai ser muito difícil emagrecer, porque eu sempre fui gordo, né? Desde pequenininho eu já era a maior criança do berçário. Os meus pais falam que eu sempre tive muita dificuldade para emagrecer, eu sempre fui a maior criança da classe, ou na minha família todo mundo é gordo, então esse é um problema genético, né? Isso vem do meu metabolismo, então isso está dizendo que isso é meu, é praticamente como se eu dissesse que isso é parte do meu destino e isso não vai ser modificado, tá? Então muitas vezes a gente tenta emagrecer, a gente vai em busca de um processo de emagrecimento, mas essa voz que acredita que a gente não vai ser capaz de mudar, ela é muito mais forte, tá? E ela tá às vezes escondidinha lá no fundo, às vezes ela fala baixinho, né? E na primeira situação onde a gente enfrenta uma dificuldade maior, ela começa a gritar muito alto e dizer pra gente, tá vendo? Não perde seu tempo, porque nada vai dar certo e você não vai conseguir sair do lugar. Tá? Então, esse é um problema, por quê, pessoal? Primeiro, porque esse pensamento ele não é real, tá? Então, tudo hoje que a gente sabe em termos de fisiologia, de metabolismo, em termos de genética e até em termos de psicologia, é que a gente tem tendências, sim, mas que nenhuma dessas tendências elas são a única forma de influência no que vai acontecer na nossa vida, né? Elas podem se manifestar dependendo da maneira como a gente vive a nossa vida. Mesmo quando a gente tem um gene mapeado, ele pode ou não vir se manifestar dependendo do nosso estilo de vida. Né? Então, hoje a gente já vê que a forma como a gente vive a nossa vida, ela tem uma influência muito maior do que a nossa genética. E na questão do temperamento, da psicologia também. Né? A forma como a gente é criado, como a gente é estimulado, pode intensificar um padrão ou não. Né? Ou fazer com que ele fique muito fraquinho dentro de uma personalidade. Então, é a maneira como a gente vai lidar com aquilo que a gente tem na nossa mão. Então, nada funciona como um destino, como um rótulo contra o qual a gente não pode lutar. Né? Então, é muito importante a gente tentar rever esse raciocínio, porque muitas vezes na nossa vida a gente fala da gente mesmo e a gente fala das outras pessoas como se a gente estivesse se rotulando. Né? A gente coloca um rótulo nos outros, na gente, de uma maneira como se a gente não conseguisse sair mais dali. Então, às vezes a gente é pequenininho e a gente escuta dos pais, né, que a gente é bagunceiro, ou que a gente é muito tímido, ou mesmo até que a gente é gordinho, e a gente assimila aquilo como uma realidade absoluta. E às vezes a gente quer ser diferente, a gente nem se reconhece naquele rótulo, a gente quer experimentar outras coisas, mas aquilo ficou tão forte dentro da gente que a gente nem se permite ser diferente daquilo que a gente escutou. E isso é muito limitante. Né? Isso faz com que a nossa personalidade fique muito fixa, muito rígida, e isso acaba trazendo muito sofrimento no futuro. Tá? Então, o ideal é que a gente começasse a mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de falar. Ao invés da gente falar da gente no sentido de que a gente é assim, a gente poderia começar a falar da gente, né, nesse sentido mais transitório. A gente está assim. Tá? Então, não é que eu sou gordo, mas hoje eu estou gordo, né? Eu estou com dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu hoje tenho uma dificuldade neste momento de me controlar, de exercitar o meu autocontrole, eu hoje não consigo ainda identificar as minhas sensações de fome e de saciedade, mas quando eu vejo que eu ainda estou nesse estágio, isso quer dizer que eu posso treinar algo diferente na minha vida, eu posso aprender
algo diferente. Pode ser que seja difícil, porque eu já durante muito tempo eu vivi desta maneira, eu já estou acostumado a viver nesse modelo, nesse padrão, mas não é impossível que eu aprenda a fazer uma coisa de uma outra forma, tá? Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente amplia as nossas possibilidades e a gente fica com muito mais facilidade para se abrir para um processo de mudança, tá bom? Deixa eu ler aqui. Meire está falando que ganhou 18 quilos em 2 anos após a morte da mãe. Abandonou os tratamentos médicos e tem hipotireoidismo. Meire, é muito comum que as pessoas consigam, acabem relacionando um aumento muito repentino de peso com situações traumáticas da vida, tá? Então, situações onde aconteceram mudanças muito grandes, como essa, a perda de alguém muito importante, uma mudança de cidade, a perda de um emprego, né? Um processo de luto é um processo que muitas vezes mexe com a gente em vários níveis. E naquele momento, às vezes, a única maneira que a gente se encontra para se equilibrar e para se sentir melhor é acabar comendo a mais, a gente para de se exercitar, a gente se recolhe, né? E isso pode acabar, assim, resultando num ganho de peso. Isso acontece, isso faz parte da vida. Então, o importante é mesmo que a gente recupere o nosso tratamento. O hipotireoidismo, ele é um fator que ele pode agravar, sim, né, o processo de emagrecimento, e não só isso, o hipotireoidismo ele mexe até com o nosso humor, com o nosso metabolismo de uma forma geral, isso precisa de tratamento, então é importante que a gente se cuide como um todo, tá? Bom, pessoal, vamos lá? Então, o próximo sistema de crença que a gente tem também, que atrapalha muito o processo de emagrecer, de mudar a relação com a alimentação, é a questão do quanto a gente come e de como a gente busca uma referência para a quantidade daquilo que a gente vai ingerir. É muito comum na nossa cultura que a gente não se exercite no sentido de descobrir o quanto a gente precisa de comida para ficar satisfeito. Então, desde pequenininho, a gente recebe, às vezes, né, dos pais o prato pronto. A gente tem horário para comer, a gente come no café da manhã, no almoço, no jantar. Quando a gente vai no restaurante, a gente também recebe aquela porção do restaurante. E a gente é muito acostumado, acredito que muitos de vocês foram acostumados a comer tudo até o final, né? A não deixar a comida no prato. Uma outra coisa que acontece também é que as pessoas, quando elas vão buscar emagrecer, elas também vão buscar uma orientação da quantidade daquilo que elas têm que comer, né? Então, ou no nutricionista, ou num cardápio de revista, e elas vão tentar adequar aquilo de fora para dentro, né? Então, durante o tempo inteiro na nossa vida, a gente vai aprendendo a comer, a regular a quantidade daquilo que a gente está comendo, através de regras, né? De regras e através da nossa função mental. A gente utiliza muito pouco a percepção sensorial. A gente não pergunta para o nosso corpo, a gente não para perceber as nossas sensações de fome e de saciedade, que são as sensações que o nosso organismo tem justamente para regular a quantidade de comida que a gente ingere, né? Então, o nosso corpo tem uma sabedoria, né? Ele funciona de uma maneira a regular mesmo a nossa ingestão. Só que como a gente vai aprendendo isso ao longo da vida e muitas vezes a gente vai confundindo um monte de coisa, a gente acaba comendo não regulado pela fome, pela saciedade, tá? Então, muitas vezes a gente come porque a gente está com sono, porque a gente está cansado, a gente come porque a gente está com desejo, porque a gente está buscando prazer, a gente come porque a gente passou por a gente teve uma reação emocional muito intensa, a gente come porque a gente está estressado, a gente quer relaxar, né? E muitas vezes a gente também não sabe a hora de parar. Tá? A grande maioria das pessoas para de comer quando já está com o estômago dilatado, né? Já está desconfortável. E aí isso quer dizer que a gente passou do ponto, a gente não respeitou a necessidade real do nosso organismo. E muito provavelmente é por isso que a gente começa a ganhar peso.
tá? Então é muito importante que a gente saia dessas regras da hora que a gente tem que comer, do quanto a gente tem que comer e comece a exercitar essa intimidade com as nossas sensações corporais. É muito importante a gente entender o que é fome, pessoal. Fome é uma necessidade do nosso organismo de ter energia através da comida. Quando a gente tem fome, a gente não escolhe alimento, a gente come o que tem na nossa frente, a gente come até aquele alimento que a gente não gosta muito, tá? Quando a gente começa a escolher comida, é porque a gente está desejando algo específico, a gente está com vontade de comer, né? E isso muitas vezes está relacionado com busca de prazer. Não que a gente não possa comer por prazer, muito pelo contrário, a gente pode e deve, né? A gente só precisa saber qual é a diferença entre uma coisa e outra. A gente precisa entender o que é que está guiando o nosso comportamento, tá? E a gente também tem que entender o que é saciedade. A gente, quando começa a comer, quando está com fome, sente uma satisfação muito grande, né, durante a alimentação. Quando aquelas garfadas e aquela comida já não traz tanta satisfação para a gente assim, a gente já está comendo no automático, isso significa que a gente já não está mais com fome e que provavelmente a gente já está ficando satisfeito. A gente continuaria comendo, a gente é capaz de continuar comendo? É, mas aquilo já não tem mais a ver com necessidade. Então, esse exercício é importante, a gente precisa começar a criar esse termômetro interno para começar a se guiar muito mais por ele do que por quantidades que vêm de fora, tá bom? Deixa eu olhar aqui o Eduardo. Pessoal, quando a gente fala de compulsão, seja ela por qualquer substância, comida, álcool, abuso de drogas. A gente está falando de compulsão, a compulsão ela tem na sua base essa sensação de falta de controle, essa incapacidade que a gente tem de fazer escolhas e de dizer não àquele impulso, tá? Toda compulsão precisa de tratamento adequado, porque a gente não consegue lidar com ela sozinho. Então, a gente precisa de ajuda de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa da ajuda de um psicólogo que esteja acostumado a lidar com esse tipo de questão, de um psiquiatra, e dependendo da situação, né, do que a gente está falando aqui, do objeto de compulsão, um outro profissional específico para lidar com isso, tá? Porque é quase que impossível a gente conseguir tratar uma compulsão, principalmente quando ela tem a ver com uma dependência química, sem uma ajuda especializada, tá bom? Importante vocês procurarem ajuda nesse sentido, tá? Bom, pessoal, um outro sistema de crença que pode muito atrapalhar a mudança de relação com a alimentação é a sensação de fracasso. A gente sabe que emagrecer é um processo difícil e é um processo trabalhoso. Por quê? Porque a gente mexe com diversos hábitos, tá? Emagrecer não é simplesmente fechar a boca e fazer mais atividade física. Emagrecer é mudar nossa relação com a alimentação, é mudar a nossa maneira de lidar com as nossas emoções, é mudar a nossa forma de buscar prazer, de se relacionar com as pessoas, então é mudar o nosso estilo de vida. E muitas vezes, quando uma pessoa busca emagrecer, ela foca num aspecto só. Ela às vezes busca uma dieta muito radical, ela não busca apoio, ela cuida às vezes só da parte nutricional, não cuida da parte psicológica, ela não encaixa uma atividade física, ela não tem apoio, um grupo de apoio. E muitas vezes, por causa disso, aquele processo de emagrecimento não dá certo, tá? E aí a pessoa acumula sensações de fracasso. E aí ela muitas vezes assume que aqueles processos de emagrecimento não deram certo porque ela é incapaz, porque ela não tem força de vontade, porque ela não deu conta, porque ela é fraca e não consegue chegar com nada até o final. Enfim, isso também é uma voz que vai ficando grande a cada frustração.
e que se essa voz não foi bem trabalhada e não for aniquilada, ela vai ficar ali dormente. E a cada grande dificuldade que a pessoa tiver, o que é que vai acontecer? Essa voz vai despertar e vai fazer com que ela desista de qualquer tratamento para emagrecer muito rapidamente, tá? Então vamos imaginar uma situação que acontece e que é comum na vida de todos nós. A gente começa a mudar a nossa relação com a alimentação. E aí um dia a gente tem o que a gente chama de uma recaída, no sentido de começar a comer como a gente comia antes. Então a gente acaba cometendo um excesso alimentar, a gente se sente desmotivado, a gente ganha peso, a gente enfia o pé na jaca. E aí, o natural seria a gente passar por essa situação e voltar, né, para o nosso projeto. Porque faz parte, porque o aprendizado acontece desta maneira. A gente vai repetindo um comportamento novo, a gente pode voltar para o padrão anterior, depois a gente volta a repetir o comportamento novo, até que o nosso cérebro assimile, né, aquele padrão como parte da nossa rotina, aquilo vire um hábito. Né? A mudança ela acontece com altos e baixos, tá? Só que se eu tenho uma voz aqui atrás me dizendo o tempo inteiro que eu não vou ser capaz de mudar, porque eu sou um fracassado, porque nada dá certo, na primeira dificuldade que eu tiver, no primeiro excesso que eu cometer, aquela voz vai dizer para mim que eu já errei, que nada vai dar certo para eu desistir e abandonar o meu caminho. Tá? Então, muitas pessoas fazem isso, elas começam um processo de emagrecimento e na primeira dificuldade elas abandonam tudo e vão embora. E não dão o tempo necessário para o organismo se acostumar com aquele novo estilo de vida. A gente precisa de tempo, a gente precisa de repetição. Sabe o ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É assim que a gente tem que fazer. Caiu? Levanta. Caiu de novo? Levanta de novo. Vai chegar algum momento que a gente repetiu tanto aqueles novos comportamentos que a gente uma hora vai se acostumar com aquilo e aquilo vai virar a maior parte do nosso tempo, né? Então, pessoal, a gente precisa começar a olhar os nossos fracassos, que a gente chama de fracasso, com outros numa outra perspectiva, né? O que a gente chama de recaída e de dificuldade é algo que é natural e faz parte do processo de todos os seres humanos. Né, qualquer processo de mudança passa por isso, e muitas vezes um processo de emagrecimento não deu certo por causa do método que eu escolhi, que não era um método bom para minha personalidade, porque eu não tive apoio, porque eu não busquei um profissional adequado para mim, porque eu de repente não tratei algo que era importante ali no meu sistema. Isso não quer dizer que a minha personalidade não tem capacidade de trilhar esse caminho, tá? Deixa eu ler aqui vocês. Exatamente, Eduardo, não é para desanimar, é importante a gente localizar aonde a gente precisa de um apoio extra para que a gente faça esse processo da melhor maneira possível, porque como eu estou falando agora, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma compulsão por álcool, se isso não for bem tratado, além dela ter muitos prejuízos na vida dela, essa pessoa provavelmente vai ter muita dificuldade para emagrecer. Né, por vários outros motivos. Então, a gente precisa tentar identificar o que está fazendo a gente, de alguma maneira, prejudicar a nossa saúde para buscar a ajuda adequada, tá? A Mary tem toda a razão nesse sentido. Bom, pessoal, e aí, o último sistema de crenças que a gente precisa rever tem muito a ver com a nossa relação que a gente tem com as dietas, né? E o posicionamento que a gente assume diante das dietas. Então, olha só, pessoal, normalmente o que acontece? A gente tem umas experiências tão negativas com as dietas, né? A gente acha que elas são tão sofridas e são tão difíceis que normalmente o que acontece é que a gente acaba se dividindo um pouco e projetando nas dietas tudo o de ruim que acontece nas nossas vidas, tá? Então, o discurso de quem tem esse tipo de sistema de crenças acaba ficando um pouco passivo e um pouco vitimizado. E fica mais ou menos assim. A pessoa acaba dizendo coisas da seguinte maneira:
Poxa, eu queria tanto comer um chocolate, mas eu não posso porque eu tô de dieta. Ah, eu queria tanto comer uma pizza com os meus amigos, sair para comemorar, para ir no aniversário e viajar com as pessoas que eu gosto, mas eu não posso porque eu tô de dieta. Então, nesse discurso, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que é a dieta que não me deixa fazer as coisas gostosas e as coisas que eu quero fazer, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Dentro de mim, eu comecei a entrar numa guerra contra a dieta, porque a dieta é essa bruxa que me proíbe de fazer tudo que é bom. Quando eu começo a falar dessa maneira, não tem como eu gostar da dieta, não tem como eu encarar a dieta como uma parceira do meu projeto de mudança. Eu vou começar a nutrir dentro de mim uma raiva dessa tal da dieta. Em algum momento, o que é que vai acontecer? Eu vou acabar me rebelando contra ela e vou querer me ver livre dela. E me ver livre da dieta, o que é, pessoal? Normalmente é um acesso de compulsão alimentar, uma enfiada de pé na jaca. Então, a grande maioria das pessoas, quando tem um acesso de comer demais, diz que, na verdade, está em busca, né, de uma sensação de liberdade, porque não aguenta mais a prisão da dieta. Só que quando a pessoa fala isso, ela se dividiu, ela fez uma cisão. Ela não percebeu que foi ela que começou a fazer a dieta. E que, na verdade, não é a dieta que impede ela de comer. Porque todos nós, pessoal, nós somos livres. A gente pode comer o que a gente quiser. A dieta não impede a gente de fazer absolutamente nada, né? Aí vocês vão dizer para mim, poxa, Flávia, mas eu não quero engordar, eu quero emagrecer. E se eu ficar fazendo tudo que eu quero, tudo que eu tenho desejo, ficar respondendo ao meu desejo imediato, eu não vou conseguir emagrecer. Bom, então o discurso é diferente. Então não é a dieta que não me deixa comer o que eu quero. Eu tenho um desejo de emagrecer, então por causa disso eu estou fazendo uma escolha de não atender a todos os meus desejos imediatos em prol de um objetivo no futuro. Vocês conseguem perceber a diferença, né? Não é que eu não posso comer, mas naquele momento eu escolho não comer porque eu quero outra coisa. Então, é mais uma noção de responsabilidade, é uma noção de escolha, né? E de poder saber que cada escolha minha vai ter uma consequência. Se eu quiser comer a mais, pode ser que eu não emagreça. E tudo bem, se eu bancar as consequências, não tem problema nenhum. Eu sou um adulto e eu posso fazer essa escolha. Mas pode ser que eu resolva passar uma vontade agora porque eu quero outra coisa no futuro. E tudo bem. O importante é a gente entender que a gente é livre e que sempre na nossa vida a gente vai fazer escolhas e que para cada escolha a gente vai ter que perder alguma coisa. Não tem muito, né, como ser diferente. É lógico que na nossa vida a gente vai tentando equilibrar os nossos desejos, nesse momento é muito importante a gente começar a desenvolver um diálogo interno para tentar aproximar os nossos lados e dissolver, né, essas contradições e tentar encontrar uma solução para os nossos conflitos, mas em muitos momentos a gente vai se frustrar, né, em prol de outras coisas que a gente quer. Faz parte da vida. Então, nesse momento, a gente para de projetar a nossa insatisfação para fora, ou para a dieta, para o que quer que seja, e começa a pegar a nossa vida um pouco mais na nossa mão para entender que daqui para frente a gente vai escolher o caminho que a gente vai seguir e a cada momento a gente precisa trazer essa consciência para o nosso mundo interno, para criar esse diálogo e entender o que é mais importante para a gente. É lógico, pessoal, como eu estava falando antes, quando a gente está diante de compulsão, de algum transtorno alimentar, quando a gente está falando de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizado, aí a gente está falando de situações aonde a nossa possibilidade de escolha fica limitada.
os nossos impulsos, eles estão fora do nosso controle. Então, nesse momento, quando a gente percebe que a gente tem pouca escolha, né, que a gente não consegue, de alguma maneira, negociar ou conversar com os nossos impulsos, aí é importante, sim, a gente buscar uma ajuda. Mas em outras situações, o importante é aí a gente ir mudando a nossa maneira de pensar e ir criando esse hábito de dialogar com a gente mesmo para buscar soluções para os nossos conflitos. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida para vocês. E queria também falar, pessoal, que na semana que vem a gente vai falar sobre planejamento, tá? A gente vai falar sobre a importância do planejamento, como é que o planejamento pode interferir no processo de emagrecimento e como é que a gente consegue colocar esse planejamento na prática. Ok, pessoal? Queria agradecer a presença de todos vocês. Deixo um beijo grande para todo mundo e até o nosso próximo encontro.